Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 15 de janeiro. A crise da Covid-19 no Amazonas. Com falta de oxigênio nos hospitais, pacientes são transportados para serem atendidos em outros estados. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, informou ao governador do Amazonas que a corte está atenta aos acontecimentos e se colocou à disposição para auxílio no âmbito das competências do judiciário. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. Tribunal Regional Federal da Primeira Região mantém adiamento do Enem no Amazonas e determina que provas sejam aplicadas em fevereiro. Partidos pedem ao Supremo que determine lockdown em Manaus. Presidente do STF suspende processo de aposentadoria voluntária de conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro acusado de corrupção. A crise provocada pela alta dos casos Covid-19 tem mobilizado o judiciário. A juíza federal Jaísa Maria Pinto Fracho, da Primeira Vara Federal Civil de Manaus, determinou que a União transfira imediatamente todos os pacientes da rede pública da capital do Amazonas que possam morrer por causa da falta de oxigênio nos hospitais. Sobre essa decisão e outras informações da situação no estado, a gente conversa com a repórter Marta Ferreira. Oi, Marta. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na decisão, ela pede que a União e o Estado do Amazonas se manifestem no prazo de 24 horas. Por conta da urgência, ela determinou essa transferência dos pacientes que correm risco por causa da falta de oxigênio nos principais hospitais de Manaus. Na decisão, ela destacou ainda que qualquer ação ou omissão criminosa de servidores ou agentes políticos ou donos de empresas fornecedoras de insumos que resulte em morte, levará à imediata apuração e responsabilização dos culpados. Ela também pede ainda para identificar, requisitar, transportar e implantar mini-usinas de produção de oxigênio disponível na indústria nacional em todas as unidades de saúde da cidade de Manaus. O estado do Amazonas já começou a receber as primeiras medidas de apoio depois da determinação da Justiça Federal. Confira agora na reportagem. O transporte dos pacientes com Covid é feito em voos da Força Aérea Brasileira. De acordo com o Ministério da Saúde, serão levados 25 doentes por vez, com acompanhamento de equipes médicas, tanto no ar como em solo. Cerca de 235 pessoas hospitalizadas em Manaus deverão ser transferidas para as UTIs de 8 capitais brasileiras. Os relatos de pacientes agonizando nos leitos de UTI e o desespero dos profissionais de saúde e familiares diante da impotência viralizaram nas redes sociais e comoveram todo o país. Tem muita gente morrendo, pelo amor de Deus. Quem puder ajudar, trazer bomba de oxigênio aqui para o SPA, da Redenção. Uma força-tarefa foi criada para suprir a falta de oxigênio para os pacientes com a Covid. Na madrugada desta sexta, 2 aviões da FAB com uma carga de 386 cilindros saíram do aeroporto de Guarulhos, rumo a Manaus. Só na última semana, o consumo de oxigênio nos hospitais da capital do Amazonas teve um aumento de 1000%. Já são mais de 223 mil infectados e 5.930 mortes, de acordo com o boletim divulgado pela Fundação de Vigilância Sanitária. No Twitter, o ministro do STF, Gilmar Mendes, se solidarizou com as famílias que vivenciam o que ele chamou de catástrofe. O ministro escreveu ainda que a situação estarrecedora escancara de forma cruel as falhas no combate à Covid e pediu união de todas as esferas de poder. Os Ministérios Públicos Federal e do Amazonas e as Defensorias Públicas da União e do Estado entraram com uma ação civil pública na Justiça Federal de Manaus para responsabilizar a União. Na ação, as instituições afirmam que a competência de assegurar o fornecimento regular de oxigênio para os hospitais de Manaus é do governo federal. O Ministério da Saúde afirmou que montou um plano de contingência para o estado e que nesta semana enviou 5.000 metros cúbicos de oxigênio líquido para ajudar no combate à Covid na região.
E hoje à tarde, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, divulgou uma nota sobre a crise no Amazonas. Confira os detalhes. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça telefonou nesta sexta-feira para o governador do Amazonas, Wilson Lima, para prestar solidariedade em razão da situação dramática enfrentada no estado pela pandemia de Covid-19. O ministro Luiz Fux informou ao governador que o STF está atento aos acontecimentos e se colocou à disposição para auxílio no âmbito das competências do Judiciário. Na avaliação do presidente do STF, o Brasil precisa ouvir o grito de socorro do Amazonas. Fux destacou que, em nosso país, nenhum compatriota pode morrer por falta de ar. O Amazonas pede socorro e o Brasil tem de ouvir esse grito. A sociedade civil e os poderes constituídos devem se unir para juntos enfrentarem essa emergência. E o PT e o PCdoB pediram ao Supremo que o Ministério da Saúde garanta o fornecimento de oxigênio ao estado do Amazonas em 24 horas. Também pediram que seja declarado lockdown na cidade de Manaus e que sejam convocados os profissionais dos mais médicos. Veja os detalhes. No documento, o PCdoB e o PT afirmam que é absolutamente inconstitucional a situação vivida pela população do Amazonas, sobretudo em Manaus, quanto ao contágio pela Covid-19 e pedem medidas de urgência, entre elas que o Poder Executivo, em especial o Presidente da República e o Ministro da Saúde, sejam obrigados a se abster da prática de qualquer ato para dificultar ou impedir atos administrativos para a realização de pesquisas. Que os órgãos competentes verifiquem que vacinas e medicamentos possam ser desenvolvidos sem ameaça e constrangimento pelo chefe da administração pública da União. Que o Poder Executivo apresente em até 30 dias os planos e o programa de governo quanto a vacinas e medicamentos, com cronograma e previsão orçamentária. Até a implementação do plano de vacinação no Amazonas, os partidos requerem que o governo federal garanta em até 24 horas o abastecimento de oxigênio e outros insumos para os pacientes internados nos hospitais de Manaus. Que o governo federal instale hospitais de campanha. Que se adote o lockdown na cidade de Manaus, bem como o uso da Força Nacional para ajudar a segurança pública. Os partidos também pedem para o Amazonas a convocação de médicos dos programas Mais Médicos e Mais Médicos para o Brasil. Ainda sobre a crise do coronavírus no Amazonas, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília rejeitou em parte recurso da Advocacia Geral na União e manteve a suspensão das provas do Enem no estado. O presidente do tribunal, o desembargador Ítalo Mendes, determinou que o INEP e o governo do Amazonas viabilizem a realização do exame nos dias 23 e 24 de fevereiro. No Amazonas, mais de 160 mil estudantes estão inscritos para esta edição do exame. O Enem ocorre no resto do país nos próximos 2 domingos. E em virtude da crise sanitária provocada pela pandemia da Covid-19, a Justiça Federal suspendeu atendimentos presenciais dos juizados especiais federais do Amazonas. Estão suspensos até o dia 31 de janeiro o atendimento à população e também o agendamento de perícias e avaliações sociais nos juizados especiais federais do Amazonas. Durante este período, o atendimento vai ser realizado exclusivamente por meio do endereço eletrônico cogef.am@trf1.jus.br ou ainda através do telefone operadora 92 3612 3428. A medida considera o aumento dos casos de contaminação pelo coronavírus no estado e visa prevenir a disseminação da Covid-19. Devido ao agravamento da pandemia de Covid-19 no estado do Amazonas, a Justiça Federal mantém um plantão extraordinário para informações e também agendamentos. Os telefones e os e-mails de todas as varas federais estão disponíveis na página www.trf1.jus.br/SJAM. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, suspendeu o processo de aposentadoria voluntária do conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Aloysio Neves Guedes.
O conselheiro foi afastado cautelarmente da função pública em ação penal que tramita no Superior Tribunal de Justiça. No caso, ele responde pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Ao atender pedido do Ministério Público do Rio, o presidente do STF lembrou que o entendimento da Corte é de que não cabe aposentadoria voluntária nesse tipo de situação, sob pena de esvaziamento dos efeitos da medida cautelar e, no caso de eventual condenação, do efeito da perda do cargo e da função pública. E no próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça cria núcleo de ações coletivas para reforçar a gestão de precedentes na Corte. Voltamos já. Quando pensamos em Constituição, estamos falando de normas primordiais para a formação do Estado. E no caso brasileiro, a nossa Constituição Federal, além das questões de delimitação dos poderes do Estado, ela também traz diversos direitos e garantias fundamentais. O que é primordial para nós, jurisdicionados. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que leis estaduais sobre utilização de depósitos judiciais sejam declaradas inconstitucionais. A consultora jurídica Gisele Reis detalha isso para a gente. Foram apresentadas 2 ações questionando a constitucionalidade das leis de Pernambuco e do Pará sobre destinação dos depósitos judiciais. De acordo com o Procurador-Geral da República, os recursos estão sendo utilizados de forma indevida. Os depósitos judiciais servem para garantir o cumprimento de decisões da Justiça. E, de acordo com a ação apresentada, lei estadual não pode dispor sobre a utilização desses valores para pagamento de despesas ordinárias do Executivo, principalmente naqueles processos de particulares, sem qualquer tipo de intervenção do poder público. Atualmente, nesses 2 estados, os valores estão sendo destinados aos programas e ações sociais e ao pagamento de precatórios judiciais de natureza alimentar. Mas a Procuradoria aponta que isso pode comprometer o futuro proveito econômico da parte vitoriosa na ação judicial. O STF, em diversos julgados, reconheceu que só a União tem competência para legislar sobre depósitos judiciais, afastando a possibilidade de estados criarem um modelo próprio de gerenciamento de valores dessas contas. As ações pedem a inconstitucionalidade das leis estaduais, por invadirem a competência privativa da União para legislar sobre direito civil e processual civil, política de crédito e transferência de valores, sistema financeiro e normas gerais de direito financeiro. Os relatores são os ministros Nunes Marques e a ministra Rosa Weber. O PSDB entrou com uma ação no STF que questiona a possibilidade de reeleição da mesa diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Para o partido, a norma é inconstitucional. A lei orgânica do DF permite apenas uma recondução subsequente, na mesma legislatura ou na seguinte, na eleição para a mesa diretora da Câmara Legislativa. O PSDB aponta ainda que o STF, em julgamento, já firmou entendimento sobre a impossibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado na mesma legislatura. O relator da ação é o ministro Nunes Marques, que solicitou informações à Câmara Legislativa no prazo de 10 dias. Em seguida, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República terão 5 dias para se manifestar. O partido Podemos entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação contra a validade de uma emenda incluída na Constituição do Estado do Amazonas. A norma estabelece prazo para a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa Local no segundo biênio. O partido Podemos alega que o processo para aprovação dessa emenda tem diversos vícios formais que violam a Constituição Federal. O ministro Gilmar Mendes é o relator da ação. O Ministério Público Federal homologou acordo que prevê o pagamento de mais de 36 milhões de reais pela Volkswagen com base no inquérito civil que apura a participação da empresa em violações aos direitos humanos durante a ditadura no Brasil. O inquérito foi instaurado em setembro de 2015 pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no estado de São Paulo, com base em relatórios anexados às investigações que indicam que a montadora alemã havia colaborado com o regime militar no Brasil, fornecendo dados dos trabalhadores de suas fábricas ao Departamento de Ordem Política e Social.
Em setembro do ano passado, os Ministérios Públicos Federal do Estado de São Paulo e do Trabalho firmaram com a Volkswagen um termo de ajustamento de conduta, em que a empresa se comprometeu a destinar 36 milhões e 300 mil reais a ex-funcionários da montadora que foram presos, perseguidos ou torturados durante o regime militar. Parte desse valor também será dedicada a projetos que resgatam a memória sobre as violações aos direitos humanos. A primeira parcela está prevista para ser paga no próximo dia 21 de janeiro. No termo da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, ficou acordado que a Volkswagen fará repasses de valores a entidades como o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, Fundo Especial de Despesa de Reparação de Interesses Difusos Lesados, entidades que desenvolvam projetos de promoção da memória e verdade em relação a violações a direitos humanos ocorridos no Brasil durante a ditadura militar de 1964 a 1985. Ao concordar com o arquivamento do inquérito civil, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão reforçou a consistência das investigações realizadas, destacando que um prolongamento da sua duração traz o risco de nunca se chegar a conclusão alguma, resultando em prejuízos irreversíveis para a memória e a verdade dos trabalhadores afetados pelas condutas da Volkswagen do Brasil no período em análise. No acordo, o Ministério Público Federal afirma que, embora não conste expressamente no ajuste de conduta, há notícia de que a montadora alemã concordou em doar mais de 16 milhões e meio de reais para a Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Volkswagen. O Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, recebeu mais de 100 quadros apreendidos em mais uma fase da Operação Lava Jato. O lote se soma a outras 230 obras de arte que já haviam sido destinadas ao museu em operações anteriores. Na operação, a Polícia Federal cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em 5 cidades do Brasil. Entre as apreensões, trabalhos de diversos artistas plásticos reconhecidos no Brasil e exterior. Os quadros vão passar por um laudo pericial para atestar a originalidade e as condições atuais. Depois serão expostos no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, que já recebeu mais de 200 obras de arte apreendidas em operações da Lava Jato. O Superior Tribunal Militar manteve a condenação de 2 militares que desviaram e venderam munições das Forças Armadas. O diferencial nesse caso é que os condenados são marido e mulher. Os 2 são oficiais do Exército. No ano passado, foram condenados em primeira instância. Ele, capitão, foi condenado a 7 anos de reclusão em regime semiaberto. Ela, tenente, a 4 anos em regime aberto. Pena que foi substituída por 2 restritivas de direito. O comportamento deles repercutiu em todo o país quando foram presos em flagrante, em maio do ano passado, pela Polícia Rodoviária em Atibaia, São Paulo. No carro deles havia quase 1.500 cartuchos de munição e R$ 3.200 em dinheiro. Aí a investigação se aprofundou e revelou mais desvio de material. Descobriu-se que o capitão, em um exercício de tiros em Campinas, São Paulo, teria levado outras 650 munições. Para disfarçar, ele teria pedido a um sargento para dizer que usou tudo durante o treinamento. O subordinado ficou desconfiado e contou o fato ao major, que entrou em contato com o capitão e pediu que ele devolvesse toda a munição. O oficial disse que faria isso depois que voltasse da capital paulista, onde estava com a esposa resolvendo alguns problemas. Na verdade, ficou provado que os 2 estavam no Rio de Janeiro, onde já negociavam a mercadoria. Houve recursos por parte do casal e do Ministério Público Militar junto ao Superior Tribunal Militar. Por unanimidade, os ministros seguiram o relator, ministro Lúcio Mário de Barros Góes, e mantiveram as condenações. A Corte levou em consideração alguns aspectos para tomar a decisão. Primeiro, o fato de ser uma conduta gravíssima o desvio de munição de uso exclusivo das Forças Armadas. Segundo, que parte da munição não foi recuperada. A pena do capitão foi aumentada para 7 anos e 8 meses. A da tenente ficou a mesma, por ter sido considerada a participação dela menos importante no esquema. O Superior Tribunal de Justiça criou um núcleo com foco nas ações coletivas e reforça a gestão de precedentes da Corte.
Quando um determinado grupo de pessoas percebe que seus direitos foram desrespeitados ou ameaçados, é possível entrar na justiça e isso pode ser feito em um único processo. É a chamada ação coletiva. O julgamento de um único caso pode afetar milhões de pessoas ou uma categoria inteira de profissionais. Nesse caso, não existe um único titular de direito, fugindo um pouco da habitualidade dos processos judiciais, em que a parte A pleiteia seu direito contra a parte B. Então, na ação coletiva, você não precisa especificar exatamente quem é aquele titular de direito, porque estão sendo tratados a respeito de grupos, de um grupo ou grupos de pessoas que estão vinculadas pelo mesmo direito transindividual. Para organizar as informações sobre os processos coletivos e evitar, por exemplo, que novas ações individuais com temas semelhantes sejam ajuizadas na Justiça, os tribunais de todo o país estão criando núcleos para monitoramento das ações coletivas. Em cumprimento a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, o STJ também já instituiu um núcleo para tratar dessas ações e que agora passa a integrar a estrutura do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes. Segundo a assessora substituta do núcleo, essa nova forma de gestão dará mais eficácia a essas ações que até agora vinham sendo julgadas sem que os tribunais tivessem como monitorar os temas ou delimitar os titulares dos direitos em discussão. A partir da sistematização, a gente conseguir monitorar o trâmite dessas ações e, com isso, a gente poder dar essas informações na nossa página de uma forma que se torne acessível e ao jurisdicionado. É muito importante, porque com essa sistematização a gente consegue viabilizar a gestão dos acervos dentro do tribunal e também auxilia não só o Ministério Público, as defensorias e os próprios magistrados na celeridade do julgamento e na conciliação. Os núcleos também viabilizarão o funcionamento do Cadastro Nacional de Ações Coletivas, instituído pelo CNJ e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. A gente vai consolidar essas informações dentro do GEPNAC e enviar essas informações para o CNJ, compilando dentro do Cadastro Nacional. E isso permite que a gente tenha acesso a todas as ações coletivas que vão tramitar, por exemplo, no país. A Comissão Gestora de Precedentes do STJ, integrada pelos ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Suzete Magalhães, Rogério Schietti Cruz e Moura Ribeiro, ficará responsável pela gestão do Núcleo de Ações Coletivas e passará a se chamar Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas. A gente volta a falar sobre a situação do Amazonas. Há pouco, o ministro Ricardo Lewandowski decidiu sobre pedido feito pelo PT e pelo PCdoB ao Supremo. Lewandowski determinou uma série de medidas que devem ser cumpridas imediatamente pelo governo federal. Entre elas, suprir os estabelecimentos de saúde da capital do Amazonas de oxigênio. A União tem 48 horas para apresentar ao Supremo um plano detalhado das estratégias que está colocando em prática ou pretende desenvolver para o enfrentamento da situação de emergência, discriminando ações, programas, projetos e parcerias correspondentes com a identificação dos respectivos cronogramas e recursos financeiros. Esse plano deve ser atualizado a cada 48 horas enquanto durar a crise. Sobre os pedidos de decretação de lockdown, de instalação de hospitais de campanha, do emprego da Força Nacional e a convocação de médicos de fora do Estado, o ministro considerou que envolvem decisões que exigem uma análise mais aprofundada, que não é possível na fase inicial do processo. Esse tema, infelizmente, está em pauta desde ontem, né? A nossa pauta do dia de ontem foi sobre Amazonas e de lá para cá a situação parece que só piora. A gente torce muito pela uma melhora imediata, que essa situação do Amazonas se resolva o mais rapidamente possível, porque o povo de lá não merece estar nesse caos da saúde do Estado. Mari, pauta do dia de hoje. Vamos lá, hoje o assunto é um pouquinho mais leve, na verdade, um pouco de esperança aí para quem estava esperando concurso público. Saiu o edital da Polícia Federal, 1.500 vagas, então a gente vai dar todas as dicas hoje aí no pauta do dia, vai destrinchar esse edital com você, telespectador. Tá certo, Mari, bom trabalho para você. Obrigada. Bom final de semana, a gente se encontra na segunda. Até lá. A Constituição, como lei fundamental do Estado, é de extrema importância para todos, pois além de definir os fundamentos e os objetivos da República, ela funciona como uma espécie de certificado de garantia para que o cidadão possa se valer de direitos fundamentais, como direito à vida,
o direito à igualdade e o direito de liberdade. O quadro Pauta do Dia está de volta, falando do tema mais buscado hoje pelo ranking do Google Trends, aquela ferramenta gratuita que mostra como um termo específico tem sido buscado pelos internautas. E nessa sexta-feira, o assunto que ocupou o primeiro lugar foi edital PF, com mais de 200 mil pesquisas. Isso porque hoje foi publicado o edital do concurso da Polícia Federal, que oferece 1.500 vagas. Os cargos são esses aqui, que a gente vai mostrar nessa arte agora. Ó, agora entrou a arte errada, essa é a do mapa. Deixa eu já falar então do mapa, não tem problema não. Vamos falar dos estados aqui que estão mais procurando. A gente tem em primeiro lugar Roraima, segundo lugar Acre, depois DF, Amapá e Rondônia. Esses são os locais que mais estão buscando, então, por esse tema. Agora vamos aos cargos, então? A gente tem, então, vamos olhar aqui na tela, 893 vagas para agentes, 400 vagas para escrivão, para delegados são 123 vagas, para papiloscopistas são 84 vagas. E existe uma expectativa também de convocar mais 500 vagas excedentes. Então é uma ótima oportunidade, né? Para conversar comigo hoje aqui sobre esse assunto, eu chamo Bernardo Barbosa, que é professor da Escola Nacional de Delegados da Polícia Federal, e também João Trindade, que é professor de Direito Constitucional. Boa noite aos senhores. Doutor João, me ouve bem? Seja bem-vindo aqui. Sim, ouço bem. Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, nossos telespectadores. Uma honra estar aqui com vocês para falar desse tema tão importante. Vamos lá, um concurso muito esperado, né, gente? A gente veio de uma pandemia, mais de um ano o pessoal esperando. Entre o edital e a prova, a gente sabe que são basicamente 2 meses, né? A prova acontece dia 21 de março. Pouco tempo para estudar, doutor Bernardo. O que você me diz aí que já passou por essa experiência, sabe da dificuldade? É um tempo curto, né? O tempo é curto, mas o aluno que foca na Polícia Federal, o aluno que realmente ele tem esse ideal de vida, né, porque eu costumo dizer que a atividade policial é um sacerdócio, ele já vem se preparando há bastante tempo. Na verdade, quando o edital sai, aquele aluno que já está focado, ele já vem, muitas vezes, desde o concurso anterior se preparando. Então, esse tempo de 2 meses é o tempo do aluno fazer aquele ajuste fino e ele realmente focar onde ele precisa melhorar para chegar na prova, no dia da prova, fazendo o seu melhor. Eu costumo comparar com a preparação de Jogos Olímpicos, Mariana. Assim, ninguém se prepara para os Jogos Olímpicos 2 meses depois, 2 meses antes, né? Uhum. De uma certa forma, o aluno já vem, o atleta já vem se preparando. Todos já vinham lendo alguma coisa e agora, nesses 2 meses, é a hora de atingir o estágio ótimo de excelência ali para ele conseguir fazer a melhor prova possível. E já já a gente fala também sobre a gama de matérias, que é enorme, né? Então, tem essa... com a maratona. Exatamente. Bom, doutor João, qual que é a banca e o que esperar dessa prova? É uma banca famosa, né? Uma banca aí que dificulta bastante as provas. O que a gente pode esperar? Pois é, uma boa noite mais uma vez aos telespectadores, ao doutor Bernardo, a você também. É uma banca bem tradicional, que é o SEBRASP, geralmente conhecido como SESC, né? Que é o nome antigo. É uma banca bem tradicional, uma banca que tem muita experiência em organizar concursos públicos. Então, a gente pode esperar, por exemplo, uma questão de logística, uma questão de organização um pouco mais tranquila. É uma banca amada por uns e odiada por outros. Tem aquela questão do julgamento dos itens de certo e errado. Em alguns concursos, não em todos, mas tem a questão de que uma resposta errada anula uma resposta certa. De qualquer jeito, é uma banca que exige muito do candidato um nível de conhecimento um pouco mais aprofundado. E, de certa maneira, é uma prova, às vezes, um pouco menos previsível. O que é que eu quero dizer com isso? Outras bancas elaboradoras de concurso público tentam esgotar o edital. Então, se tem, por exemplo, 8 itens numa determinada disciplina, ela vai cobrar uma questão sobre cada item. Com o SESC, com o SEBRASP, não é assim. A prova é um tanto quanto imprevisível, eles gostam muito de cobrar jurisprudência. Então, por exemplo, os telespectadores da TV Justiça já largam com um passo à frente aqui, porque já estão acompanhando aqui os julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Então, é uma banca que tem algumas peculiaridades. Mas para o concursando de carreiras policiais, não é exatamente nenhuma surpresa. É um concursando que já está um pouco adaptado a esse tipo de banca.
E outra coisa, quem quer ser aprovado num concurso como o da Polícia Federal tem que se adaptar à banca. Por isso que agora é o momento de resolver questões de provas anteriores, é o momento realmente de, como o professor Bernardo falou, de já fazer esse ajuste fino, fazer a revisão, melhorar naqueles pontos em que a pessoa não está tão bem, ver as matérias que vieram como novidade, que vieram como surpresa. A gente não teve aqui grandes surpresas, mas, por exemplo, acho que a gente ainda vai comentar, para o cargo de agente, a gente tem uma distribuição de matérias que surpreendeu algumas pessoas. Vamos falar sobre isso sim. Doutor Bernardo, rapidamente aqui, vamos relembrar como é que foi o seu estudo aí. Há quanto tempo você já passou na PF? Vem acompanhando, claro, né, esses concursos e também as provas. Queria que você falasse um pouquinho só dessa experiência. Conta um pouco da minha história, então, sucintamente. Então, eu durante 17 anos, fui oficial da Marinha, era capitão dos Fuzileiros Navais, e aí saiu o concurso de 2002, e eu já era formado em Direito, me formei em 2001, me chamou a atenção por ter uma peculiaridade. O cargo de delegado de Polícia Federal, né, costuma dizer que ele é um cargo híbrido, porque ele é um cargo jurídico, porque a autoridade policial ela exerce ali, né, principalmente em situação de flagrante, indiciamento, um lado jurídico muito forte, mas também é policial /operacional, porque os delegados também vão para a rua, eles cumprem diligências várias vezes, inclusive a gente atuou em vários locais do Brasil, fazendo também essa parte de polícia mesmo na rua, né, de cumprir diligência. Então, isso é uma peculiaridade do cargo. Então, eu comecei a estudar. Então, me preparei 1 ano e meio e, como o professor João falou, o doutor João falou, é um estudo muito focado, muito específico. É muito importante isso que ele falou de jurisprudência, legislações. Tivemos recentes alterações no Código de Processo Penal, no Código Penal. Isso é importante os alunos estudarem, porque o SESC-Sebrasp ele gosta de cobrar essas recentes inovações legislativas e mudanças jurisprudenciais recentes também nas matérias. Então, o que é que eu digo para o aluno que está estudando? Olha, pessoal, a prova do SESC-Sebrasp, nesse esquema de um errado no acerto, eu costumo perguntar o seguinte ao meu aluno: quem tem mais chance de passar na prova? Quem estuda todo o edital, cobre 100% do edital, sem revisar, sem fixar, ou o aluno que ele estuda 50% do edital, selecionando pontos mais importantes, pontos que, para quem já vem acompanhar na banca, já percebe uma certa tendência de cobrar algumas matérias, perfeito? E ele chega na prova convicto que ele sabe, marcando com certeza e deixando algumas em branco para não perder pontuação. Essa prova tem essa especificidade. Porque não dá para chutar, né? É mortal, Mariana. Chutar em prova de SESC-Sebrasp, eu digo a meus alunos, é mortal. Mortal. Eu não fui 0-1 do meu concurso porque eu chutei uma questão de informática. Eu passei 7º colocado de mais de 53 mil candidatos na época no Brasil inteiro. Fui 7º colocado geral no concurso nacional de 2004. Então, se eu não tivesse chutado, eu teria sido 0-1 no concurso. Então, chutar pode ser aquele ponto que falta para você furar a nota de corte. Então, tem que ser muito consciente da prova que está fazendo e saber quando deve arriscar e quando é melhor. Eu digo que aquela bola dividida do futebol, não coloca a canela à mostra, que o Sebrasp vem com a chuteira, com as travas à mostra, não entra com a bola dividida. Gente, depois de passar na prova, nessa prova teórica, temos outras etapas aí do concurso, é uma maratona mesmo, a gente vai ver aqui na arte, vamos conferir quais são as etapas, então, depois de ter passado na prova teórica. Exame de aptidão física, tem também avaliação médica, psicológica, prova oral para o cargo de delegado, né? Quem fizer a prova para delegado, prova de digitação para cargo de escrivão, avaliação de títulos e investigação social. Então, a gente vê aí que são várias etapas, né, que o doutor Bernardo falou. E antes de eu entrar em cada etapa, estava olhando aqui o doutor João só concordando com tudo que o Bernardo falou sobre essa questão de não matar o edital. É quase impossível, né? A gente matar 100% do edital. E eu acho que é aí que acontece talvez muitos erros, né? De gente que está estudando há muito tempo e às vezes não passa porque quer entender tudo, mas é muita matéria, né? E é aquela questão de que o candidato, ele tem vários candidatos com cargos diferenciados e com níveis de preparação diferenciados. Então, por exemplo, para quem está estudando para agente, se a pessoa já se baseou no edital passado, é até factível que essa pessoa consiga vencer o edital, porque a maioria das matérias ela está só revisando. Agora, por exemplo, um edital como o de delegado, aí é praticamente impossível, porque eu até brinco que eles poderiam fazer um edital mais sucinto, dizer estude tudo. Porque direito constitucional, você vai a uma página de conteúdo.
Direito administrativo é outra página de conteúdo. Então, assim, se a pessoa for estudar e estudar no nível de excelência toda aquela matéria de direito administrativo, 2 meses são até pouco. Então, efetivamente, eu concordo integralmente com o que o professor Bernardo falou. Realmente, a pessoa tem que saber, tem que conhecer o perfil da banca, tem que saber quais são aquelas matérias mais relevantes e menos relevantes, tem que fazer um levantamento, às vezes, das questões dos anos anteriores, o que está sendo mais cobrado, o que é tendência. Até porque, por exemplo, a gente falou aqui para estudar jurisprudência. Tá, mas jurisprudência só de direito constitucional já é um mundo de coisa. O que a pessoa vai ter que analisar especificamente? E outra coisa, o candidato ele tem que ter esse raciocínio estratégico, ele tem que ter essa, podemos até dizer, essa malícia. Por exemplo, para agente da Polícia Federal, você tem mais de 30 questões de informática, você tem um bloco inteiro de informática, um bloco inteiro de contabilidade, você tem a matéria de estatística no bloco 1. Então, assim, o candidato tem uma tendência, por exemplo, o candidato de agente, de escrivão, a estudar muito a parte de direito penal e direito processual penal, que é, obviamente, uma parte importante. Mas ele tem que ter um agir estratégico para o concurso. Quer dizer, 60 questões vão ser de contabilidade e informática. Então, é preciso também ter esse feeling, é preciso ter essa sabedoria na hora de se preparar para a prova. Vamos começar, então. Não, claro, vamos lá, vamos continuar. Eu ia só esmiuçar um pouquinho mais essa questão do agente, porque a maioria de vagas, né, para o cargo de agente ia pedir as dicas aí de quais as matérias, então, que seriam essenciais. Mas pode continuar, doutor Bernardo. Eu queria corroborar aqui com o que o doutor João falou. Eu costumo dizer, doutor João, o seguinte, viu, Mariana? Eu falo para meus alunos assim, o meu mantra é o seguinte, eu falo para eles, o que vai fazer você passar no concurso é o que você não sabe, não é o que você sabe. O que você sabe já te trouxe até aqui. E aí é aquele aluno que fica sempre batendo a bola na trave em vários concursos porque ele empacou naquilo que ele sabe. E que quer fazer para a carreira policial, em tese, né, ama direito penal e processo penal. Adora. Ele lê aquilo ali como se estivesse lendo uma coleção de filmes aí, de livros de qualquer escritor famoso. Então, mas não é isso que vai fazer você passar. Então, eu falo para eles, foquem dentro da ideia que o professor João falou, o doutor João falou, de ter estratégia. Não adianta você fechar penal e processo penal, porque isso é default de quem quer fazer concurso para policial. Você tem que ganhar pontos para furar a nota de corte naquela matéria que é o teu calo no sapato, que tirou você de vários outros concursos. Cito para delegado federal, civil, processo civil. Geralmente quem quer ser delegado é justamente porque não queria advogar. Ele não gosta da área civil, ele se afina, se alinha, ou se é advogado, ele jogava na área criminal. Então, tributário, então previdenciário, então tem financeiro. Então são essas matérias, pessoal, que vocês têm que focar. Né? É a mesma coisa como bem citou o professor João. Poxa, eu quero ser polícia, eu gosto da contabilidade, mas para que isso? Porque no seu dia a dia, a atividade policial, gente, ela é multidisciplinar. E acho que isso que faz a Polícia Federal, essa instituição de excelência, quando se fala em investigação. A investigação é algo muito complexo. Então, o que faz a Polícia Federal são os homens e mulheres que labutam o dia a dia na Polícia Federal das mais variadas formações. Eu já conduzi uma investigação, um planejamento operacional, investigação com um colega, e eu tive a sorte de ter na equipe que estava me ajudando a fazer o planejamento operacional um agente que era de biologia. E nós descobrimos que um alvo, professor João, tinha um cachorro Rottweiler imenso. E eu falei, poxa, como que a equipe vai pular a casa desse sujeito? Né? A gente vai sacrificar o animal, vamos botar um silenciador na arma. E aí a gente falou, não, delegado, eu vou fazer o seguinte, eu tenho que pegar uma zarabatana e eu sei dosar o tranquilizante para a gente adormecer o animal. E assim foi feito. Então, tem gente que é formada em engenharia química, tem gente que é formada em informática. Então, a gente tem que entender isso. Não adianta estudar só o processo penal, constitucional administrativo. A gente tem, sim, que ganhar pontos importantes nessas outras matérias que geralmente são relegadas a segundo plano. Até porque é aquela história, o concurso não é feito para o candidato é que tem que se adaptar ao concurso. Quer dizer, o recado está muito claro, o que vai ser priorizado, por exemplo, na prova de agente. Então, o candidato não tem que estudar o que ele gosta. É muito interessante, sabe, professor Bernardo e Mariana, na sala de aula dos cursos presenciais, você identifica um curso de carreiras policiais, a gente brinca, pela quantidade de pessoas na aula de língua portuguesa. A aula de penal e processo penal é lotada, é gente fazendo fila, isso na época que podia aglomerar ainda, né? Agora aguardemos a vacina, né? Está com um distanciamento grande.
Mas assim, a aula de penal e processo penal é lotada, a aula de constitucional mais ou menos, a aula de português e a de estatística são vazias, porque o pessoal não vai estudar porque não quer, porque não gosta. Isso é um erro crasso. A pessoa vai fazer a diferença no concurso exatamente nessas disciplinas. Para a gente, por exemplo, português, estatística, informática e contabilidade vão dar praticamente 60%, 70% das questões da prova. Então, o recado da banca e da instituição, porque é claro que a banca faz esse tipo de dosagem no edital a pedido da instituição, exatamente por isso que o professor Bernardo explicou, quer dizer, da necessidade de uma interdisciplinaridade no trabalho policial. Então o recado está dado, cabe ao candidato ter esse agir estratégico, como eu disse. Agora, doutor João, no mesmo mês, em março, a gente tem também Polícia Rodoviária Federal, PRF, que também, né, já está com a data da prova marcada. E aí eu te pergunto, apesar de serem carreiras policiais, os editais são muito diferentes? Como é que o aluno escolhe nesse momento? Como que funciona esse pensamento estratégico, como você falou, né? O que escolher para estudar? A gente ainda está aguardando a publicação do edital da PRF. Então a gente não sabe, a gente tem uma previsão, que né? vai aparecer no edital de acordo com os editais passados. Mas, assim, ainda mais provas feitas com um horizonte temporal tão curto, é muito difícil o aluno conseguir estudar bem para os dois concursos ao mesmo tempo, tá? Porque, por exemplo, PRF, praticamente o que ele vai estudar para a Polícia Federal provavelmente está incluso na parte da PRF, talvez não contabilidade. Mas PRF tem física, tem legislação de trânsito. Que é extensa, né? E nova também. Ele ia ter 6 meses para estudar, era uma coisa, mas com apenas 2 meses o ideal era focar. E as minhas recomendações são 2 bem simples. Primeiro, veja em quais matérias você está mais bem preparado. E segundo, ouça a sua vocação. Ouça o que é que você quer fazer. Porque tem muita gente que escolhe concurso público pela remuneração, pela estabilidade, mas não é isso que mantém você motivado para trabalhar todo dia. É você fazer aquilo de que você gosta. A gente vê, por exemplo, que o professor Bernardo é alguém que gosta da atividade policial, que gosta do que faz, que se sente útil para o Brasil fazendo o que faz. Eu sou consultor do Senado, já tenho outro trabalho diferente, mas também me realizo muito nisso. Então, é isso que a pessoa tem que levar em conta, ouvir, apesar do clichê, ouvir o coração e ver o que a pessoa quer fazer pelos próximos 30 anos. E a intuição também é importante. Então, Bernardo, prova de delegado, né? A gente, não dá para falar sobre todas, gente, porque o tempo é curto, é muito assunto, mas vamos lá. Delegado, sonho de muita gente também, né? A prova é extensa e, como você estava falando aqui nos bastidores já com a gente, é uma maratona, né? É a maratona e é muito importante, pessoal, a preparação psicológica, tá? Eu conheci ao longo dessa jornada, eu já leciono, passei na Polícia Federal em 2004, 2007 comecei a lecionar e foram graduação, cursinho, hoje pós-graduação, e continuo dando aula em curso preparatório, fazendo preparação para o curso público, e a gente vê que muitas vezes o aluno não se prepara psicologicamente para as dificuldades e os desafios do certame. Então, eu digo que o próprio concurso já é um filtro, porque a carreira policial ela é feita de desafios e superação diária de dificuldades, né? Então, a gente já tem que se preparar ao longo do próprio concurso para enfrentar essas diversas fases. Então, para delegado, especificidades. Temos uma prova discursiva, né? Então, o aluno ele vai fazer uma prova de 3 horas e meia, na parte da manhã, 120 questões, certo ou errado, sai, almoça, volta, e aí ele enfrenta mais 5 horas de prova discursiva, na qual ele vai ter que responder 3 questões discursivas e elaborar uma peça prática. Aqueles que passarem na nota de corte da prova objetiva terão suas notas discursivas e a peça prática corrigidas, e aí eles enfrentam a prova oral, mais 20 minutos, salvo engano, ou meia hora de prova oral, na qual ele será arguído por uma banca sobre temas do edital, de penal, processo penal, administrativo e constitucional. Então, o aluno ele tem que se preparar psicologicamente para isso, porque eu já vi pessoas altamente preparadas, sabiam tudo, mas na hora que viu o Maracanã lotado com a torcida gritando, tremeu a base e chutou a bola do pênalti para fora sem goleiro. Então, preparem o seu psicológico. Então, eu indico, façam meditação, pratique um pouco de yoga,
tirem 10 minutos do dia para fazer uma meditação, mantenham o equilíbrio, principalmente nesse período que a gente vive de pandemia. Todos nós estamos numa situação inimaginável, eu digo assim, a gente parece que está vivendo um seriado de Black Mirror, né, que a gente fala assim, acorda, meu tudo já acabou, né, e não acabou. Então, imagine você fazer um concurso para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, tem que ter muito equilíbrio psicológico, pessoal. Então, trabalhem nisso em vocês também. Agora, tem tudo isso, né? Cansei só de ouvir e ainda depois tem a prova física. Prova física, eu estava falando também nos bastidores, eu já preparo alunos para provas policiais há um tempo e eu tive uma vez um desapontamento muito grande, porque eu sempre falo isso para meus alunos. Eu sou capitão fuzileiro naval da reserva, então até hoje corro, pedalo 30 quilômetros, corro 5, 8 quilômetros. Então, mas às vezes o aluno ele fica tão focado na parte teórica que esquece a parte física e ele comete um duplo erro. Primeiro, porque ele será cobrado disso, e como o professor doutor João falou, a regra é clara, né? Como diz o famoso jurista Arnaldo César, está lá, a regra é clara. Ele sabe que ele vai ter que fazer barra, vai ter que fazer natação, e tem os índices mínimos. Então, eu vi muita gente, inclusive alunos meus, apesar de eu insistir várias vezes para eles treinarem a parte física, pagou para ver. Não, professor, deixa sair o edital, se eu for aprovado, eu corro atrás. E o que aconteceu? O que eu vi no meu concurso, lesões, né? Você não pode sair do 0 ao máximo na parte física. Então, o aluno vai fazer a prova física com o tendão lesionado, com estiramento, com a contratura, e às vezes, se ele tivesse feito uma preparação, ele ganharia duplamente, como eu falei, daí o erro. Ele melhoraria o rendimento dele na parte teórica, em razão da liberação de endorfinas, dopaminas e diversos hormônios que vão dar mais gás para ele estudar a parte teórica, e ele chegaria bem preparado para fazer pelo menos um mínimo na prova física, que é somente eliminatória. Gente, você não tem que chegar na prova física como um Ironman, é só fazer o mínimo. É eliminatório, não vai mudar sua classificação, mas para fazer o mínimo, há que haver um preparamento, se possível, acompanhado por um profissional de educação física, para evitar se lesionar. Agora são muitas vagas, né? A gente tinha tempo que a gente não ouvia um concurso aí com tantas vagas, 1.500 vagas, a PRF também são 1.500 vagas. Doutor João, que todo mundo também quer saber, né? Com esse ano de pandemia, existe também uma expectativa da questão da convocação, do curso? Como é que está esse processo aí? Olha, na verdade, eu acho que o grande fator limitante de uma eventual convocação, etc., é a realização das provas objetivas. Porque as provas objetivas é que vão trazer uma grande quantidade de pessoas para dentro de várias capitais do Brasil para poderem se submeter ao certame. Tá? É claro, qualquer órgão ele assume um certo risco quando ele lança um edital de um concurso público em meio a uma pandemia. Por outro lado também, isso já faz algum tempo que se espera esse concurso da Polícia Federal, então vai chegando a um ponto em que há necessidade de repor, inclusive, aposentadorias que ocorrem, ainda mais porque a gente teve em 2019 a emenda 103, a emenda da reforma da Previdência, que gerou um número de corridas de aposentadoria. Então, realmente o fator limitante, imagino eu, que a Polícia Federal queira ter essas fases todas do curso e depois do curso de formação feitas no menor tempo possível, mas o fator limitante vai ser realmente a prova objetiva. A gente viu, no final da semana passada, a realização da prova da FUVEST, da USP, também tem a previsão da realização da prova do Enem. A gente teve, especialmente aqui no Distrito Federal, de onde eu falo nesse momento, a gente teve o adiamento de várias provas que estavam marcadas, Polícia Civil do DF, para agente, para escrivão, mas a gente imagina que a gente espera que em março essa segunda onda da Covid já tenha refreado um pouco, torcemos para isso, para que já haja um contingente de população vacinada e de que os protocolos de segurança, como uso de máscara, uso de álcool em gel, distanciamento das cadeiras, já permita a realização dessas provas objetivas. Mas obviamente, nesses tempos que a gente vive hoje, é um fator de incerteza. Mas o candidato tem que continuar se preparando com a prova para março, independentemente de qualquer outra coisa. Se houver o adiamento, ele tem que ter a cabeça no lugar e manter-se estudando. Porque o professor Bernardo falou uma coisa muito importante. O concurso público não mede só conhecimento.
Concurso público mede conhecimento, habilidades e equilíbrio emocional. Até porque não adianta nada a pessoa saber direito processual penal de trás para frente, mas quando chegar e tiver que lavrar um auto de prisão em flagrante, ficar se tremendo todo porque está nervoso, porque está na frente de alguém que é acusado de um crime. Então, o concurso ele é formatado para analisar também o equilíbrio psicológico do candidato. Tá certo, recado dado. Doutor Bernardo, seu recado final. Eu ainda tenho um monte de perguntas, mas infelizmente não dá tempo, vou ter que encerrar. Então, seu recado final aí para esses estudantes que estão almejando uma vaga na PF. Olha, eu vou pegar a carona aqui com o que o professor João falou em 2 pontos. Realmente, nós precisamos de mais concurso. O efetivo nosso está muito abaixo, né? A Polícia Federal está muito abaixo do que seria o ideal. O ideal era que nós tivéssemos, como as Forças Armadas têm, eu fui militar por 17 anos, é que tivesse concursos anuais para haver reposição, porque a PF ela é essencial ao país, ela não pode parar. Então, é muito ruim a gente ficar tantos anos sem concurso como ficamos. Em 2004, vai ter concurso somente quase em 2009, depois de 2013, e isso é fundamental, essa reposição. E o segundo ponto que o professor João falou, eu quero reforçar: siga o seu coração, siga o seu sonho. Eu tinha um sonho, ser delegado de Polícia Federal. Abri mão da minha lua de mel para ficar estudando 12, 13 horas por dia com minha esposa na casa da minha sogra. 7 dias eu estudei porque eu casei em setembro e a prova é em outubro. Siga atrás do seu sonho e vocês vão vencer. Boa sorte a todos e espero que todos tenham êxito e sucesso. Saúde! Obrigada. Bom, doutor João, agradeço demais a sua participação, doutor Bernardo. Foi ótimo esse bate-papo. Espero que sirva também para você aí de casa de inspiração, que consiga tirar algumas dúvidas e não desista, estude. Esta edição, então, do Jornal da Justiça fica por aqui. Você pode rever o jornal, o nosso quadro Pauta do Dia no canal do YouTube. Anota aí, youtube.com/TV Justiça Oficial. Bom fim de semana e até segunda. Tchau, tchau.